Fala pessoal, seja você muito bem-vindo a esse canal mais uma vez. Olha só, a gente está aqui agora com uma série de vídeos aqui em Curitiba. É um local que eu não tenho do que me queixar. É um local maravilhoso, uma paisagem encantadora. E assim serão agora os próximos vídeos, e daqui a alguns dias, alguns poucos dias, a gente vai estar mudando de cenário mais uma vez. Mas eu imagino que vocês se acostumem a isso também. Galera, é o seguinte, um vídeo em que mais uma vez vamos falar sobre o processo e a jornada do aprendizado do domínio do inglês. Talvez esse conteúdo te interesse. Se não te interessa, por favor, compartilhe com quem você conheça que está nessa jornada, porque pode ser um conteúdo de muito aprendizado, tá certo? Galera, eu vou contar aqui para vocês rapidinho aqui como é que foi o início da minha jornada, e espero que talvez isso possa de alguma forma ajudar algum de vocês também, porque muita gente começa a estudar inglês, ou elas param logo no início, ou elas ficam dando pausas estas que muitas vezes prejudicam de maneira grave o processo de aprendizado da língua. Essa jornada que ela deveria ser tão interessante, porque é de extrema importância, porque ninguém decide aprender inglês simplesmente por aprender, por achar legal, certo? Eu acredito que cada um de vocês estão nessa jornada aprendendo o idioma porque tem um grande propósito. É algo que provavelmente vai mudar a vida de vocês, a vida da sua família, ou provavelmente é algo que é essencial para você manter o seu emprego ou o destaque no mercado de trabalho, seja lá qual for, tá certo? Ninguém aprende inglês só por aprender, tá certo? Pessoal, é o seguinte, existem muitas maneiras de você adquirir um novo idioma. O que você precisa fazer é encontrar a maneira mais sustentável, a maneira mais eficaz e mais confortável para você, tá? Porque esse processo ele não pode ser doloroso, ele não pode ser sofrido. Embora haja o cansaço, em vários momentos há desânimo, né? Vontade de desistir do processo de aprendizagem, porque tudo que você precisa aprender exige uma coisa muito importante de você: dedicação, paciência e tempo, certo? Muitos cursos na internet, eles prometem que você vai falar fluentemente o idioma dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. Por não ver ninguém que tenha alcançado esse resultado, por não conhecer ninguém, nem nas redes sociais, eu não acredito nesse método, tá? Então eu consideraria isso mais como uma cilada. Me perdoem aqueles que prometem isso, se vocês estiverem vendo esse vídeo, mas a verdade ela nunca vai ser ao contrário disso, tá? A verdade é verdade e a verdade ela é absoluta, tá? Pode até existir aí muitas vezes casos em exceções, mas como eu falei para vocês, eu não conheço nenhum caso de exceção que tenha alcançado a fluência em 3 meses ou em 6 meses. Até porque todos sabemos que para você falar português, você levou pelo menos, né, aí 2 anos para começar a falar as primeiras palavras aí com facilidade, para que outras pessoas conseguissem compreender o que você diz, certo? E principalmente você entregar informações claras que as pessoas pudessem te compreender. Então, pessoal, voltando ao assunto principal do vídeo, precisa ter paciência para você aprender um novo idioma, precisa de tempo, tá? Tudo que aquilo que é feito de maneira muito corrida, rápido demais, fica meio que pela metade, é como se algo ficasse faltando, certo? Então acho que nós precisamos dar tempo ao tempo, sem dar tempo demais, sem pausar demais. Você precisa encontrar um equilíbrio a respeito dessa sua jornada, tá? Então, toda vez que você sentir que você está começando a falhar consigo mesmo, pergunte para você mesmo: por que eu comecei isso? Certo? É porque eu quero? Ou é porque é algo que vai me fazer muito bem no futuro? É algo que vai mudar, né? Talvez a realidade da minha família, né? Como, por exemplo, eu entrei nisso porque quero ter a chance, a oportunidade de levar a minha família e experimentar toda a qualidade que o Canadá pode oferecer para nós, certo? Entendendo isso,
eu sei que o pilar principal disso tudo é a qualidade e as oportunidades que a minha família pode ter morando em um país desenvolvido como o Canadá. Então, já não estou fazendo mais por mim mesmo, estou fazendo pela minha família, primeiramente, e por mim, em segundo, certo? Então, eu encontrei um motivo muito forte. Então, todas as vezes as quais eu me senti cansado, desanimado, e eu não desisti, foi porque eu pensei que o meu prêmio, o motivo pelo qual eu comecei, ele é muito forte. Ele é algo que vai mudar a minha vida. Então, sabendo disso e tendo consciência disso, eu entendi que eu tinha a obrigação de resistir, suportar e passar por todo esse processo de aprendizagem, que não é fácil. Quem está no processo sabe disso. E entender que o meu objetivo principal, ele está logo depois desses desafios, entende? Você já viu aquela historinha? Talvez alguns sim, outros não. Quando éramos pequenos, que víamos uma historinha que lá em cima do arco-íris existia um pote de ouro, um pote de tesouro, um baú do tesouro, uma coisa assim. Que se você ultrapassasse o arco-íris, chegasse no final, você ia encontrar esse tesouro. Alguns de vocês devem ter visto isso. Não é possível que somente eu tenha ouvido essa história da minha mãe quando eu era menino. Então é isso, pessoal. Você precisa encontrar o eixo, aquele objetivo, o motivo pelo qual te fez começar a estudar. Toda vez que você começar a sentir desanimado, se apegue a isso, tá? Então, voltando lá pro assunto, eu comecei a estudar assim, pessoal. Eu baixava textos em inglês da internet, certo? E traduzia do inglês para o português. Eu fazia isso dezenas de vezes. Às vezes 15, 20, muitas vezes, sabe? A ponto de conhecer palavra por palavra. E quando eu me cansava, quando eu entendi o ponto em que eu já estava ótimo o suficiente para poder pular para um próximo texto, eu não pulava. Por quê? Porque dessa maneira você simplesmente está estudando o inglês. E a grande charada talvez não está no fato de você estudar inglês, mas você dominar o inglês. E como é que a gente faz isso? Quando eu entendi todos aqueles textos, todas aquelas palavras, traduzindo os textos, que na minha mente já estava clara. Por exemplo, existia um conteúdo, um texto que eu gostava muito, que ele chamava First Snowfall, certo? Primeira queda de neve. O autor começava assim, First Snowfall. Então eu entendi que o tema era a primeira queda de neve. Today is November 26. Hoje é dia 26 de novembro. Então, quando eu comecei a entender que todas essas palavras se encaixavam facilmente na minha mente, eu comecei simplesmente a ouvir o áudio do texto repetidamente por dezenas, talvez centenas de vezes. Parece muito, mas é isso, gente. O inglês é repetição, prática, repetição. É tipo um bota casaco, tira casaco, você entende? Então, quando você começa a praticar e repetir, e praticar e repetir, não tem como dar errado. Se você não desistir, não tem como dar errado. Porque, afinal de contas, tudo que você precisa fazer para você ficar bom em alguma coisa é prática e repetição, certo? Se você, por exemplo, precisa fazer um projeto de engenharia, antes disso você precisou fazer muitos cálculos, mas para aprender a fazer esses cálculos você teve que praticar muito. E o inglês é da mesma forma, você precisa praticar, repetir e praticar. Esse é o segredo que muita gente usa disfarçado de cursos e tudo mais para poder justamente faturar a gente em cima de nós, que muitas vezes não temos condições de comprar um curso. Nada contra você vender um curso, afinal de contas você está vendendo conhecimento. Agora, se você não tem condições para poder investir, você precisa entender que você pode praticar na sua casa, com você mesmo, assim como no vídeo anterior, no qual eu fiz totalmente em inglês, e depois também, anterior a esse vídeo, totalmente em português. Lá você vai encontrar tudo que eu estou dizendo aqui nesse vídeo a respeito disso, de você praticar com você mesmo. Aí tem que ter disciplina, pessoal. Então eu praticava os textos traduzindo do inglês para o português, do português para o inglês, dezenas e dezenas de vezes. E antes de pular para o próximo texto,
eu ficava ouvindo e repetindo o áudio daquele texto. Era um texto de 2 minutos, 1 minuto e meio por aí. Então era rápido, então eu conseguia praticar muito. Tanto é que com pouco tempo de prática, deixa eu mudar aqui um pouquinho, tem um pessoal correndo ali. Então com pouco tempo ali, pessoal, de prática, com muita prática ali ouvindo e repetindo, eu consegui entender completamente o que era dito naquele texto. Tanto é que quando eu ouço as palavras do texto em um outro conteúdo qualquer, eu já consigo relacionar e já consigo compreender a palavra. E assim a gente vai alcançando a fluência. A fluência, ela é possível para qualquer pessoa. Agora você precisa tomar a decisão de não desistir no processo em que você estiver amadurecendo esse tipo de habilidade em si, pessoal. Quando eu sentia que eu estava confiante o suficiente para poder passar para o próximo texto, depois de ter praticado tantas traduções de português para inglês, inglês para português, e ao mesmo tempo ouvindo o áudio e entendendo 100% daquilo, eu partia para o texto número 2. E pronto, eu repetia isso durante todo o processo, tá? E isso fez com que dentro de 6 meses, o meu inglês ele saísse do básico, daquele que eu não conseguia nem sequer responder o meu nome ou manter uma conversa durante 1 minuto, entendeu, em inglês com o nativo, para uma conversa totalmente sustentável por mais do que 15, 20, 30 minutos se eu quisesse, o quanto eu tivesse de distância. É algo que vocês conseguem fazer aí no conforto da casa de vocês. Então não percam mais tempo, tá, pessoal? Acelerem, estabeleçam prazos, gerenciem o tempo de vocês, né? Tenham disciplina e compreensão que tudo que é bom custa caro. E para você, depois que você domina o inglês e fica bom no que você faz, significa que você usou aquilo que é mais precioso que você tem na sua vida, que é o tempo. É aquilo que é o mais caro de tudo, de todos para nós, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo já está ficando um pouquinho mais longo do que o normal. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tenham curtido esse conteúdo. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, curtam o conteúdo para que esse canal possa se desenvolver cada vez mais, tá bom? Meu nome é Eric e I'll see you in the next video. Bye bye.